Nós vamos nos colocar em pé na presença de Deus e abrirmos a Escritura que nós fazemos para tomarmos da Santa Ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33. Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso está entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus perfeito. Não é um Deus que tem que consertar a sua palavra, mas a palavra ela tem sido perfeita e ela será perfeita. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas ele disse: as minhas palavras nunca hão de passar. E nós estamos diante desse Deus, estamos diante dessa graça, estamos diante de uma mesa tão importante para cada um de nós. Seja conosco mais uma vez, Senhor, derramando sobre nós o Teu Espírito, a Tua graça. Pedimos as Tuas bênçãos sobre a Tua palavra em nossos corações, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre permanecer no Espírito. Nós estamos assentados, diz a palavra de Deus, os filhos e filhas de Deus, quando eles se reúnem na presença de Deus, a Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, para andar com Deus, você precisa ter
um espírito de obediência. Nós vimos no nosso companheirismo de sábado passado o quanto é importante a correção. Nós vimos a própria palavra dizendo: o Pai que ama, Ele corrige. O Deus que ama, Ele corrige. Nós estamos vivendo diante de um tempo aonde hoje nós comentávamos ali entre irmãos na nossa casa, onde as denominações e igrejas elas têm que abrir as portas para televisão, para novela, para demônios entrar nas casas deles. Se o pastor não libera, se a igreja não libera, eles perdem membros. E a preocupação hoje não é ter qualidade. O mundo está vivendo pensando na quantidade de pessoas e de dinheiro. Dinheiro, fama, prosperidade. E nós vemos que Satanás, ele gosta da prosperidade. Ele gosta da riqueza. Ele ama o dinheiro, a fama, as coisas erradas. O profeta diz numa mensagem que nem toda prosperidade vem de Deus. Tem algumas prosperidades, algumas riquezas. A grande parte de grandes artistas e grandes pessoas, muitas vezes eles fazem pactos com Satanás para crescer. Pactos com Satanás para ficar famosos. E aí os irmãos sabem o que acontece. Eles dão as suas vidas, as suas almas para enriquecer, ficar famoso, ficar grandes homens, grandes mulheres, para depois ir para o inferno. Então nós vimos que obedecer a sua palavra também traz prosperidade, traz uma riqueza. Nós podemos ver para cada um de nós. Um dia o irmão Ezequiel chegou a comentar conosco: a minha casa era escura, era sem vida, era esquisita a minha casa, mas depois que Jesus chegou, a casa clareou. Depois que Jesus chega, irmãos, as nossas vidas mudam. Depois que Jesus chega, as trevas se vão. Olha que escuridão que estava na casa da Marta, da Maria. A morte tinha vindo, a dor tinha chegado. Mas, de repente, eles mandam chamar Jesus. Jesus não vem. Mas de repente Isaías 53 aparece. Que alegria, que satisfação, Jesus voltando. Você já pensou a tristeza que Sansão sentiu na ausência de Deus? Um eleito profeta diz: quando ele está fora dos planos de Deus, ele sente tristeza, ele sente amargura. Mas quando ele conserta a sua vida e Jesus volta, a coisa fica maravilhosa. Sansão sentiu de novo a presença de Deus, a comunhão com Deus. Marta e Maria viram Isaías 53, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que ressuscita mortos. Este era Cristo e elas estavam confiantes na palavra. Então chega Jesus e Maria vai falando, abrindo a sua vida, dizendo: olha, mestre, olha, Senhor Jesus, eu estava precisando desse encontro com o Senhor. Irmãos, muitas vezes, como nós sofremos durante a semana, com lutas, com dificuldades, mas você vem para a igreja nem que seja arrastando,
Você diz: Senhor, eu estou aqui como aquele bêbado. Senhor, eu estou aqui, eu vim arrastado, eu vim assim, olha, sem condições, eu não podia nem mesmo estar em sua presença. Mas você vem e você é purificado pelo poder de Jesus Cristo. A escuridão chegou na casa da Marta e Maria. O profeta diz em uma das mensagens: nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Pode ser um velhinho, uma velhinha, pode ser uma pessoa que estava lá na UTI, quando você ouviu, morreu. Pode ser até nem parente nosso, mas dá um negócio ruim, né, irmã Clarice? Fulano morreu, ciclano morreu. Coisa ruim saber que a morte chegou. Agora a vida estava vindo, né? A vida estava vindo a caminho da casa de Marta. E ela não se conteve, irmãos. Isso me alegra muito. Eu creio que eu seria do mesmo jeito, né? Eu iria correr atrás do homem de Deus, do profeta da hora, de Deus encarnado em nosso meio. E ela foi e se abriu: Senhor, está nessa condição a casa, a morte chegou. Aí Jesus, com a sua palavra de consolo, Ele é o nosso consolador. Irmãos, às vezes a casa ela está um vazio porque o consolador não está ali. Eu ouvi um irmão hoje dizendo: pastor, eu fui ajoelhar para orar, não consegui orar. Que tristeza, que agonia você querer falar com Deus e não poder, não estar em condições. E ali ela se abriu: Senhor, aconteceu assim, assim, assim. Então veio Jesus e disse: minha irmã, haverá uma ressurreição. E eu tenho falado isso tantas vezes, porque isso alegra os nossos corações, e Deus tem nos dado isso nessa noite. Então ele disse: olha, minha irmã, haverá uma ressurreição. E no mesmo instante ela falou: sim, Senhor, nós estamos crendo nesse acontecimento grande de Deus. Mas ali ela estava falando com um consolador. Ele diz: não, essa ressurreição não é essa que você está falando lá do futuro. Essa ressurreição é neste dia, nesta hora, nesse instante. Agora, aquele Deus que estava com Marta e Maria, ou com Marta conversando lá no caminho, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. É o mesmo Jesus, irmã Celi, que pode curar a tua perna, que pode curar os nossos problemas, que pode fazer com que nós peçamos perdão uns para os outros. É o mesmo Jesus, por isso Ele está mexendo com a sua igreja, Ele está consertando a sua igreja. Nós estamos aqui para um conserto com Deus. Então Ele disse: é hoje mesmo esse conserto, é hoje mesmo, vamos lá, porque o milagre é hoje mesmo. E nesta noite há um milagre para nós. Nós tomarmos da Santa Ceia, irmãos, numa era tão negra como esta, é um milagre. É um milagre você ter a humildade para lavar os pés dos santos. Está tudo nas Escrituras, mas as denominações não querem. Isso aí foi para o passado. Mulher não pode pregar. Não, mas isso aí, pastor, foi para o passado. Hoje pode. Hoje o nosso pastor, o doutor fulano, ciclano, e a Bíblia fica para trás. A palavra fica para... O profeta dessa era fica para trás. Agora, obedecer a palavra, a obediência. Eles estavam no espírito, Marta e Maria, eles estavam obedecendo a palavra. Jesus amou estar com eles, com aqueles 3 jovens. Agora, se fosse uma casa toda endemoniada, né? Se fosse uma casa cheia de indecência, cheia de imoralidade, eu creio que Jesus não iria ali. Jesus não estaria ali. Mas Ele tinha prazer, irmãos, prazer em estar na casa de Marta e Maria.
Então ele voltou e ele trouxe algo especial. Ele disse: irmãos, irmã Maria, nós vamos lá agora, irmã Marta. E ele apenas falou: Lázaro, levanta-te. Tem horas que você pode gritar, você pode louvar, mas tem horas que é em silêncio, é você e Deus. Jesus não fez griteiro, né? Tem pessoas que acham que tem que quebrar a cabeça dos outros para orar e o demônio sair. Não. É apenas falar a palavra. Jesus disse: Lázaro, levanta-te. E no mesmo instante Lázaro levantou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso poderoso Deus. Então a igreja do Deus vivo, ela passa por correção. E a correção, ela traz resultados. Nós vimos na nossa reunião, no nosso companheirismo. Agora precisamos nós aceitarmos a correção. Precisamos nós recebermos. Precisamos nós entender que Deus trabalha desse jeito. Então nós passamos a compreender Deus. Nós conseguimos entender Deus, mas como que nós conseguimos entender Deus? O profeta disse: o passo que a igreja deu, que a igreja dá, que a igreja dará, foi o seguinte, para chegarmos à fé perfeita. Ele diz: o amor de Jesus chamou a atenção do eleito, lá no passado, no presente e no futuro. O amor de Deus trouxe uma fé. Então o profeta diz: quando essa fé entra em nossos corações, se você tem fé, se nós temos fé, então nós temos as obras do Espírito Santo. Então você consegue entender Deus pela fé. Noé conseguiu entender Deus, irmãos, não foi por essa mente carnal, por esse corpo carnal que nós temos, mas ele conseguiu ver Deus pela sua fé. Agora, nessa fé, você passa a olhar o invisível. Nós estamos fazendo algumas coisas ali em casa, e eu tenho visto, irmãos, algo acontecendo com os olhos da fé. Tem coisas que você vai fazendo, você vai dizendo assim: eu estou fazendo isso aqui pela fé. E Deus gosta que você trabalhe pela fé. Você tem uma firmeza em Deus, de que Deus vai abrir portas aonde não há portas. Mas está tão difícil lá em casa, o marido, o filho, o pai, o fulano, o ciclano não se converte. Mas você tem que cultivar uma fé lá dentro, né? Chegará uma hora que aqueles que são de Deus vão vir para Deus. Vai chegar um tempo, Deus disse através de Paulo e Silas lá na prisão para o centurião romano, como nós temos aprendido. Ele disse: o que eu faço? O centurião romano, que não estava convertido ainda, ele disse: o que eu faço para ter essa atmosfera tão agradável? O que eu faço para ter o que vocês têm no coração, presos e cantando louvores, que encheu a atmosfera daquela prisão? O céu se abriu, o terremoto aconteceu. Tudo acontece quando está a presença de Deus. Hoje nós estávamos conversando entre irmãos ali em casa, e o irmão Jair dizendo assim: pastor, tudo bem, o gigante a gente não sabe a altura, né? A gente não, às vezes não calcula, não vê o tamanhão daquele homem, tudo bem, mas Davi matar no braço um leão, qual é o homem, irmãos, que tem força para matar um leão? Qual é o homem que, por mais forte, mais musculoso que seja, consegue matar um leão? Mas aquilo não era Davi, era Deus em Davi. E nós cremos, porque nós temos fé. Nós estamos olhando para o invisível. Você está olhando para Sansão e você crê que Sansão tinha uma força sobrenatural. Eles desenham por aí um grande homem, musculoso, forte, né? O Sansão.
Mas o profeta diz: não, era um homem pequeno, de uma pequena estatura. A força não era de Sansão, a força era de Deus, né? O mundo olhando para nós, ele não vê força nenhuma, não vê grandeza em nós, mas nós temos uma grande grandeza, que é Jesus Cristo em nossos corações. Nós temos algo muito grande. Então você vê o que os olhos naturais não podem ver através da fé. Você nunca esteve há 2000 anos atrás, você não viu Jesus na cruz naquele dia, mas com os olhos da fé nós já fomos até lá. Com os olhos da fé você pode andar com Moisés, com Adão, com Eva, com cada um dos filhos de Deus e sentir o que eles sentiram. Porque quando nós falhamos, nós sentimos o que Eva sentiu, o que Adão sentiu depois que eles pecaram. As lágrimas vieram. Quando vem o arrependimento em nossas vidas, cada um de nós aqui já fomos batizados, ou a grande maioria, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o único batismo que traz uma remissão para os pecados. Não existe outro. Uma oração terminando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existe na Bíblia. Nunca você vai ver uma oração terminando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dividindo Deus em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é um Deus com três ofícios. Então você pode ver o que os olhos naturais eles não podem ver. Agora nessa noite nós estamos numa noite de comunhão. Talvez eu já tenha falado com os irmãos há algum tempo, uns anos atrás, eu precisei fazer um tratamento e ali havia umas pessoas que elas estavam com uma necessidade especial. E aí aquela psicóloga, né, aquela pessoa, ela pegou e deu um papel em branco, e alguns dos irmãos já passaram por isso, né? Então ela mandou escrever lá como que era a nossa vida, como é que começou, como é que as coisas se passaram em nossas vidas até chegar aquele momento. Alguns irmãos aqui já devem ter passado por isso. E aí eu fechei o olho um pouquinho, eles mandam fechar o olho e refletir um pouquinho. Nada de errado, sabe? Tudo umas coisinhas boas, nada de coisas erradas não, porque nós temos o discernimento, os irmãos sabem. Mas aí ela falou como é que foi a sua infância, como é que foi a sua vida, e aí a gente vai voltando para trás, e aí quando ela começou, pediu para eu comentar sobre a minha vida e tal, eu falei: olha, pela graça de Jesus, a nossa infância foi uma infância boa, né? Tivemos uma boa mãe, um bom pai, tivemos oportunidades boas que Deus nos deu. E aí você vai analisando e você tem saudades. Você vê fotos do passado e você tem saudades. Você olha para as coisas que aconteceram e você sente saudade. Não foi uma infância sofrida, né? Uma infância escravizada. Às vezes alguém no nosso meio já passou por algo assim, e é triste passar uma infância, né? Às vezes em mãos de pessoas que não têm amor e tal. Mas foi uma boa infância. Então você olha as fotos, e graças a Deus a gente vai passando isso para os nossos filhos, né? Para a igreja, e a gente vai ensinando, né? Isso é tão bom. Então nós estamos numa noite de reflexão, numa noite que você está olhando para a mesa. Nós vemos que a comida ela chama atenção. Nós vemos que a comida ela traz lembranças. Nós vemos que as comidas
alimentação, né? Nós lembramos, muitas vezes nós temos saudade, né, de comer certas coisas, né? Nós temos desejos, né? Depois que eu fui aqui do companheirismo, falei para minha esposa, tinha aquelas tortas gostosas, né, que as irmãs Claríssima, Vaníssima faz, né, aquelas tortas boas, sem pimentão, né, tudo mais. E a gente sente saudade, gosta, né, de assentar na mesa. Às vezes você passa por algum lugar, né, uma Terezinha, sente aquele cheirinho. Nossa, isso lembrou o franguinho da minha avó, lembrou alguma coisa que a mamãe fazia, né? Isso lembrou, minha esposa fala, às vezes eu estou fritando uma carninha, parece a carne que meu pai fazia, na chapa assim, tal. Nós lembramos e temos saudades. Agora, espiritualmente, irmãos, Deus fez questão de nós lembrarmos dele em todo o tempo. Como é bom o marido que lembra da esposa, a esposa que lembra do marido, os pais que lembram dos filhos. Alguns dias atrás nós tivemos uma reunião na escola e a diretora reclamou. Tinha crianças que saem 5:30 da tarde, tinha pai pegando 8:30 da noite. Criança de 6 anos, 7 anos. Pais esquecidos, desamorosos. Não sei nem o que acontece. Isso está cheio, irmãos, no mundo. Eles não vê que... Eu ouvi uma pessoa alguns dias atrás dizendo: são os pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Pequenos detalhes. A Santa Ceia, ela tem detalhes. Não é um pão feito por padeiros, não é um suco de uva. As denominações fazem desse jeito: suco de uva e um pão lá do padeiro, né? Que fuma, que bebe, que adultera. Mas a Bíblia diz é um pão asmo. A Bíblia diz que é um vinho. O sangue de Jesus não é um sangue diabético. E depois completa-se com o lava-pés, o ato de lava-pés que está em São João capítulo 13. E nós amamos fazer isto. E nós estamos obedecendo a palavra. Nós não, mas se não precisa, e se não tem necessidade. Tem, se Jesus disse que tem, tem. E tendo dado graças, agora sentar na mesa e não dar graça, eu acho que não faz parte do cristianismo. É muito triste quando nós vamos na casa de parentes que não tem Deus, começa a comer, né? A gente não está acostumado com aquilo. Como todo mundo assim parece um bando de, né? E tendo dado graça, Senhor, muito obrigado por este pão, muito obrigado por este arroz, muito obrigado. Nem que seja um arroz com ovo frito, um arroz purinho, ou se tiver uma carne gostosa, muito obrigado, Senhor. Meus filhos, vocês não devem jogar fora que isso é caro. A carne cada vez mais está mais cara. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E aí, tudo isso há um detalhe: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que você vai comer deste pão, beber desse cálice, você está fazendo em memória de Jesus Cristo. Agora, nós lembramos e nós sentimos saudades da palavra, sentimos saudades dos irmãos, sentimos saudades da igreja, e entra um espírito em nós de cooperação. E esse espírito de cooperação você vê no profeta dessa era, num pastor que tem Jesus Cristo, numa igreja que tem Jesus Cristo,
num esposo que tem Jesus, numa mãe, num pai. Eu tinha mais alguns parágrafos, mas eu quero ficar apenas nesse aqui. Então, nessa noite nós estamos aqui, irmãos, para alimentar a nossa fé. Alimentando a nossa fé, nós permanecemos no Espírito de Deus, no Espírito que está esta mensagem desta hora. Então o profeta diz assim, e eu disse, eu acho que sim. A esposa dele falando que tinha um irmão precisando de uma oração do profeta, e ele disse, eu acho que sim, eu vou lá na igreja. Talvez ele não ia nessa noite, né? Talvez chegando de viagem, alguma coisa assim. E fui procurando permanecer no Espírito. Para você vir na igreja, você tem que quebrar uma atmosfera maligna. Há muitos demônios que não querem que você esteja aqui nessa noite. Não querem que nós estejamos aqui, reunidos para louvar o nome de Jesus Cristo. E fui procurando permanecer no espírito do que eu estava fazendo. E ela voltou e disse que era um homem doente que vinha receber oração. E eu disse, pois então eu irei à igreja. De qualquer modo, veja, e orarei pelos doentes. E sempre isso você sabe, estas coisas são, devemos atendê-las o mais rápido possível. É importante o marido conversar com a esposa, qual é a sua necessidade? É importante o marido perguntar, a esposa perguntar para o marido, qual é a sua oportunidade, ou qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Nós temos feito assim com as nossas crianças, né? O que você gostaria de ganhar de aniversário? E às vezes você vai dar um presentinho que às vezes a criança nem ia brincar, não, o que adianta ganhar, né? É importante isso. Devemos atendê-las o mais rápido possível. Quem está em necessidade? Quando as pessoas estão doentes e necessitadas. Qualquer um que já esteve doente sabe como dar valor ao significado de ser curado pelo grande poder de cura de Deus. Amém? Eu creio que cada um de nós podemos dar graças a Deus. E é uma coisa tão maravilhosa, e o profeta diz, que privilégio. O médico dos médicos nos curando, o médico dos médicos nos consertando, o médico dos médicos conversando conosco. Então o médico da irmã Cíntia falou, olha, essa moça, eu não sei o que ela tem, mas ela tem alguma coisa muito especial. E nós sabemos, esse especial é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma fé especial, é um profeta especial, é uma Bíblia especial, é uma hora de trevas, de lutas lá fora. Mas quando você adentra na palavra de Deus, é um lugar de segurança para nós. Amém? É um lugar de conforto. É um lugar onde você encontra realmente o que você precisava. Então você está em segurança, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos agradecer, porque Ele é fiel para nós. Grande é o nome do nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é tão bom para nós. Te agradecemos pelos concertos, te agradecemos, Senhor Deus, por termos uma mesa e podermos participar dela, Senhor, porque estamos lutando para ter uma vida obediente em Sua palavra.
É claro, Senhor Deus, que temos tido tantas falhas, nos envergonhamos de cada uma delas, mas nós estamos diante daquele que vem para nos limpar e nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Senhor, nós estamos em nossas mãos com este bilhete, Senhor. Há um pedido de oração por Charles André da Luz Pereira. Senhor, nós estamos em sua presença, sabemos que os anjos nos rodeiam e que aquele grande trono de misericórdia está aberto para nós. Nós entregamos essa vida em sua presença, Senhor, pedindo que o Senhor traga libertação, traga cura, Senhor Deus, para o corpo natural e para o corpo espiritual. Senhor, oramos por cada um desses irmãos, por cada uma dessas vidas, Senhor, pela vida da irmã Celi que está no nosso meio. Que o Senhor abençoe essas pernas, abençoe todo o seu ser, Senhor Deus, e que no amanhã ela possa dizer: Jesus me curou, Jesus consertou os meus problemas, Jesus me curou, como Ele me curou, como Ele tem curado muitos aqui em nosso meio, como Ele tem nos salvado, como Ele tem cuidado de cada um de nós. Irmão Luiz, Senhor Deus, abençoa essa vida que adentrou neste lugar, abençoa o seu coração, a sua alma, Senhor, e a cada um de nós repreendemos cada mal, Senhor, cada espírito maligno que quer nos destruir. Que nós possamos a cada dia, a cada manhã sermos mais sinceros, sermos mais amáveis, Senhor Deus, possamos ouvir a sua palavra, ouvir os teus conselhos, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos, abençoa, Senhor Deus, esses momentos especiais de comunhão em tua casa, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Aleluias.